Então, mas hoje, nessa aula, a gente vai falar então das vantagens e dos segredos para você conquistar uma marca ou uma revenda lucrativa em cada nicho, tá? Por quê? Essencialmente o produto é o mesmo e é muito interessante, né? Como vocês vão ver que fornecedor, quando a gente fala de marca própria e confecções, eu sempre perguntei isso e assim, né, todo mundo acha estranho e não tem muita resposta. Mas vocês vão ver que várias fábricas e confecções elas vão focar no feminino ou no masculino. Não todas, mas a maioria. Mesmo que seja de camiseta, por exemplo. Então, assim, uma camiseta masculina, uma camiseta feminina, tem pouquíssima diferença, né, no know-how da costura, enfim, talvez uma modelagem diferente, né, e olha lá. E mesmo assim a gente vê que várias confecções são especializadas no masculino e outras no feminino, né, o que é bem interessante. Isso pode ser porque a equipe ali de modelagem, eles têm mais know-how, mais experiência numa modelagem masculina, não sei, tá? Mas essencialmente a gente poderia comprar e confeccionar os produtos nas mesmas fábricas e fazer o processo exatamente igual, mas por algum motivo aí que foi acontecendo, a gente não sabe, o ovo e a galinha, foi acontecendo, as fábricas tendem a se separar, assim. Então a gente vai ter uma fábrica de alfaiataria masculina, por exemplo, ela vai tender a fazer ternos masculinos, etc. E se você leva um produto feminino ali de alfaiataria, uma calça feminina de alfaiataria, geralmente eles vão falar, a gente faz, mas você vê que eles ficam meio coçando a cabeça, meio, ai meu Deus e tal. Talvez você tenha que dar a modelagem sua pronta, né, porque a equipe de modelistas ela tá mais acostumada a fazer uma calça masculina e tal. Então, essencialmente, tá, gente, a diferença entre vestuário feminino e masculino está na modelagem e no estilo, tá? E assim, né, enfim, existem alguns acabamentos que tradicionalmente se usa mais no feminino do que no masculino, então vão ter alguns tipos de aplicações que a gente vai ver em roupas femininas, a gente não vai ver por estilo, por tendência, enfim, né, por perfil de consumidor no masculino, mas essencialmente é a mesma coisa, tá? Então vamos falar aqui de alguns pontos sobre atender a todos. E aí me faz referência ao que eu falei sobre as confecções terem esse nicho, né? Por quê? Né? Assim, se alguém sabe cortar uma calça masculina, ela saberia cortar uma calça feminina. O que acontece é que ela começa a se especializar. Então o corpo do homem é diferente do corpo da mulher e ao fazer esses produtos ela começa a ficar cada vez melhor em um. E aí naturalmente acaba nichando, tá? Focando mais. E é esse o ponto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? Quero saber aqui nos comentários de vocês quem aqui trabalha com os dois nichos, tá? Olha lá, a Vivance ali no Facebook tá falando, confecciono só peças femininas, olha lá. Tá vendo? Então não é mais ou menos assim que funciona, né? Acabou se especializando, faz mais, daí só tem cliente de feminino, acabou que só faz. Mas pedisse para fazer uma camisa masculina, te desse a modelagem, você conseguiria fazer. É pouquíssima diferença na estrutura do produto. Tem coisas como que eu aprendi, eu achava tão interessante, o fecho é do lado inverso, né? Então o fecho da calça, eu não lembro de cabeça agora, mas o do feminino é da direita para a esquerda, do masculino é da esquerda para a direita, coisas assim, mas coisas totalmente banais, enfim, que em teoria todo mundo poderia confeccionar e fazer os dois, tá? Mas aqui nos comentários então tô vendo, ó, quem trabalha com os dois confecciona só o feminino, 99% de roupa feminina, tá? Isso pode ser tanto da sua carteira de clientes como um reflexo, né, do mercado que é maior, né, no feminino, só no feminino, tarará. Sou modelista, trabalho com moda feminina, olha só, né, vai pegando realmente, né? Nós só confeccionamos masculinas, olha lá, escato. Estou começando tanto masculino quanto feminino, tá? Então vamos pensar nessas questões aí. Bom, quem está pensando em trabalhar nos dois nichos, agora a gente vai começar a elaborar o que você tem que considerar, tá? Em essência, o produto, o algodão é algodão para homem e para mulher, né? Poliéster é igual para homem e para mulher, tem algumas bases que a gente usa mais para um, mais para outros, tá? Mas o que vai fazer maior diferença é a nossa comunicação e o estilo dos produtos. Concordam comigo? Porque, em essência, a máquina de costura costura igual para homem e para mulher. E para infantil também, tá? Então, a gente vai trazer a mesma coisa que vai vir aqui. Ó, quem faz vestido de festa, né? Daí a gente já vai ter um know-how aí bem focado, né, no vestido de festa feminino, né? Vestido de noiva e tal, etc, tá? Ó, aqui, eu sou fabricante de acessórios e fabrico feminino e masculino. Então, acessórios é a mesma coisa, né? A gente vai trabalhar lá com couro, vai trabalhar com metais, etc, etc, tá? Então, a principal diferença que a gente vai pensar agora, quando a gente for pensar se vou trabalhar com feminino ou masculino, vai ser na sua comunicação, tá? E no estilo dos seus produtos, tá?
Então, a primeira questão, você que só trabalha com um nicho, então vamos dizer que você vende ou confecciona só o feminino, tá? A pergunta fica, por que você quer expandir para o masculino, tá? Então, eu sempre faço essa provocação para os meus alunos, para os meus mentorados. Ah, porque eu quero expandir para esse nicho, porque eu acho que vai ser legal, porque vem homem aqui também que quer comprar e eu não tenho que comprar e tal, tal, tal. Aí a gente já começa a entrar num ponto que eu já falei várias vezes com vocês aqui, que é a questão do foco e do nicho, tá? Hoje a gente vive num momento especial da nossa, né, era, com o advento da internet, muito intensificado em 2020, né? Onde o nicho é ouro, tá? Quanto mais nichado formos, melhor é, tá? Isso nunca, não foi necessariamente a verdade absoluta sempre, tá? Se a gente pensar, principalmente nos anos 80, veio com muita força essa questão das lojas de departamento, tá? Aqui no Brasil não colou muito, a gente tem algumas em lojas em cidades do interior e tal, lojas mais familiares, lojas focadas em preço, coisas do tipo. A gente teve, né, no Brasil em algum momento, Mesbla, né, quem lembra e tal. Mas no exterior, lojas de departamento são muito fortes, né? Então pense lá na Macy's, na Saks, né, que tem nos Estados Unidos, a Bloomingdale's, a Selfridges, a Harrods em Londres, né, na Inglaterra, Galeria Lafayette em Paris, etc. São lojas de departamento extremamente bem sucedidas, algumas dos maiores varejistas das principais marcas do mundo, né, há muitos anos, tá? Às vezes até 50 anos, 100 anos, algumas já são centenárias, né? Quem já foi nessas lojas deve ver que são vários andares, é uma loja gigante, tá? E você vai ter andares inteiros só para o masculino, só para o infantil. Se é um nicho um pouquinho menor, vai ser parte de um andar e você vai ter essa separação que quando você chega na loja, tem inclusive uma placa lá que fala, se você quer masculino, vá no andar tal. Isso também acontece, né, com os magazines aqui no Brasil, que é a nossa versão, né, do que ficou das lojas de departamentos, como a Renner, a C&A, a Riachuelo, etc., Marisa, onde você entra e vai ter, se ela for uma loja mais completa que atende a todos os públicos, ela vai ter isso bem segmentado, bem setorizado ali dentro da loja, tá? Vocês entendem que eles estão fazendo isso para focar a comunicação deles, tá? Por quê? A hora que a gente vai atender um nicho masculino ou um nicho feminino, a gente vai ter um atendimento que é diferente, tá? Por mais que a gente, e me incluo nisso, a gente gosta de buscar aí, né, a igualdade de gênero, etc. A gente é fisicamente diferente e tem formas de assimilar as informações sensoriais, etc., as reações que a gente tem tanto com, né, o neuromarketing, com as cores, com a forma da comunicação, é diferente entre um homem e uma mulher. Então, se a gente tem uma loja ou uma confecção e você está buscando expandir para outro público, se você tem um negócio feminino, você quer expandir para o masculino, que você acha que você vai ganhar mais mercado, você tem que achar com a sua mesma estrutura, que é o primeiro pensamento de quem começa com essa ideia, o que a gente tem que começar a pensar é: será que com a mesma estrutura você vai realmente atender tão bem esse novo nicho? Ou será que você não tem oportunidade, talvez, de melhorar e expandir o seu negócio feminino ou masculino, em vez de você expandir para o outro gênero? Tá? É a questão que fica sempre. Porque vamos considerar lá. Então vamos pensar que você que é confecção. Tem a confecção lá do feminino, tá? Não, vou expandir para o masculino também. A equipe de modelagem dá conta? Tem experiência, tem expertise, ou você vai ter que contratar alguém que venha desse ramo, que tenha essa experiência, tá? Essa contratação, esse custo a mais, os seus revendedores, né, os seus representantes, eles vão ter que começar a captar, né, fazer uma captação de marcas masculinas para confeccionar com você, certo? Eles têm isso em carteira, vão ter que desenvolver essa carteira. Você tem uma estratégia de vendas, uma estratégia comercial que vai auxiliar os seus representantes, a sua equipe de venda, para que eles consigam absorver e trazer novos clientes. Então, veja, não é o mesmo trabalho. Você não vai pegar toda a sua estrutura, a sua equipe, você vai talvez absorver e conseguir reaproveitar grande parte da sua estrutura. Quer dizer, seu prédio pode ser o mesmo, o pessoal do RH pode ser o mesmo, o pessoal da contabilidade pode ser o mesmo, etc, etc. Mas alguns pontos específicos ali talvez você vá precisar repensar e agregar e trazer, né, novas pessoas. Isso tem custo, né, novas estratégias, tempo que você vai desprender para isso. Então, se você é o proprietário ou dono dessa confecção ou dessa marca, né, ou dessa loja e tal, você vai ter que colocar um chapéu diferente toda vez que você for pensar
nesse outro público, tá? Então a regra principal aqui para esse assunto de hoje é: você tem que tratar de formas diferentes, como se fossem marcas diferentes, produtos diferentes, tá? Consumidores diferentes. Você não absorve 100% da sua estrutura, da sua forma de trabalhar, agregando um novo nicho, tá? Então, às vezes, quando você quer expandir o seu mercado, você acha que você vai trazer um nicho a mais e é aquela síndrome do ser irrelevante um pouquinho só para muitas pessoas. Eu quero ser tudo para todas as pessoas. E aí, porque daí, se alguém entrar aqui querendo comprar um lápis, eu tenho. Porque tem gente que quer comprar lápis. Ah, se alguém quiser. E aí vem para categoria de produto também, não é? Meia, lingerie, moda praia, moda festa, nananã, mesma conversa, tá? Agora que a gente está falando de público, né, de masculino e feminino, mas aqui a gente entra nessa mesma questão. Você quer vender mais uma categoria, você acha que vai ser mais fácil você colocar uma gôndola com meia e faturar mais, porque agora você vende meia também, mas você vai saber vender meia? Você vai ser uma autoridade em meia? Ou meia é importante para o seu mix, porque você vende sapato, vende calça? E aí você não quer que a pessoa vá comprar meia em outro lugar? Então são perguntas estratégicas totalmente diferentes. Não é simplesmente botar lá, e aí nisso vira aquela confusão, né? Vira aquela loja que vende um pouquinho de tudo, fica parecendo aqueles lojão né, horrível, que não tem conceito nenhum e que a pessoa entra lá, ela fica tão confusa, tem tanta coisa, tem papelaria, tem cosmético, daí põe Avon, daí põe Natura, daí põe relógio, daí põe decoração, aí põe vasinho, aí põe porta-retrato, aí põe sapato, daí põe infantil, daí vai pôr, a hora que você entra lá, não é mais uma loja para ninguém, tá? Ninguém que entra lá se identifica com aquilo, fica assim um depósito de uma coisa arada lá, aí você vai falar, você tem clipes de papel? Aí a pessoa fala, putz, não tem. Aí ela fala, eu devia vender clipes de papel. Você quer vender clipes de papel? Então eu tô dando um exemplo bem extremo aqui, tá? Eu não sinto que feminino e masculino são como clipes de papel, mas é o mesmo pensamento toda vez que você pensar em trazer um departamento, uma categoria nova, pensar por que você está fazendo isso. É para você expandir o seu negócio? A gente volta primeiro à pergunta, você não consegue crescer no nicho que você já está? Será que você não pode ser melhor no que você está fazendo? Muitas vezes é mais eficiente em custo, tá? Ou seja, você pode super especializar a sua equipe, que já é muito especializada em moda feminina, por exemplo, em fazer uma comunicação muito mais avançada, em fazer uma captação mais avançada de novos clientes, tá? Então vamos pensar que formas de você crescer o seu negócio. Você pode tanto vender mais peças para os mesmos clientes que você já tem, então você mantém a sua base de clientes e a sua base de produtos, tá? E você vai vender mais. Simplesmente você vai fazer mais peças por atendimento nos mesmos clientes que você tem. Ou você pode trazer novos clientes, e a gente vai falar muito disso semana que vem, tá bom? Lá no workshop Moda Sucesso Pro. Vai trazer mais clientes e vai oferecer o mesmo mix de produtos para eles. Então, em vez de você vender 3 peças para a mesma base de clientes, você vende uma peça para 3 clientes, tá? Você traz esses novos clientes aqui. Essa é uma outra forma, tá? E a outra é aumentar o preço. Então, você faz as mesmas vendas que você faria aqui, só que se você subir o preço em 10%, você vai ganhar 10% mais. Se você conseguir fazer aquela venda com preço de venda 10% maior, tá? E a outra forma é fazendo todas elas. Tá? Assim a gente consegue crescer e expandir nosso negócio, tá? Além, né, das eficiências de estoque, tá? Para você vender mais peças por cliente, você tem que ter um estoque extremamente eficiente. Para você conseguir cobrar um pouquinho mais, você tem que ter uma comunicação excelente, que vai agregar mais valor, tá? De repente você pode ter economias de custo na compra do seu produto, porque você está fazendo uma gestão de estoque boa, você faz compras assertivas, você tem bons relacionamentos com fornecedores, etc, etc. E aí seu lucro já aumenta. Então, mesmo que você venda ao mesmo, seu lucro já aumenta. Tá? Então, antes da gente pensar em expandir, se eu só trabalho com feminino, vou abrir para o masculino, o que mais que eu posso fazer aqui no meu nicho, tá? Por que eu insisto em considerar isso antes, tá? Porque você vai ter mais trabalho do que você acha que você vai ter, tá? Então, ou você entra consciente e disposto a abraçar esse novo trabalho, que é como se você fosse ter uma outra empresa quando você atende um outro gênero, tá? Você vai ter que ter um gestor ou um vendedor específico para aquele público. Você vai ter que ter fotografia diferenciada. Provavelmente, muitas vezes, essa é a recomendação que eu faço para os meus alunos, que tenha 2 Instagrams diferentes. Então, se você já não dá conta de alimentar um Instagram, você vai ter que alimentar 2. Mesmo que o percentual das suas vendas totais do masculino seja como é padrão no mundo, em torno de 20% do que você faria com o feminino.
Tá, agora, é importante dizer uma coisa aqui, tá? Não é porque o mercado de moda masculina é menor tradicionalmente, ou seja, menos dinheiro é circulado no masculino, que então não dá para você ser mais bem sucedido no negócio masculino do que o vizinho que tem moda feminina, tá? Pelo contrário, você quanto mais específico e nichado, isso acontecia comigo no ramo de lingerie, por exemplo, dentro da moda feminina, o vestuário casual é o que tem a maior parte ali da torta, né? Então, lingerie geralmente é assim 10, 15% do faturamento de uma empresa de moda feminina, por exemplo, que vende tudo, tá? Só que se eu sou o líder de mercado do meu nicho do moda de lingerie, por exemplo, como fui nas empresas que eu liderei, ou ali nos top 3, por exemplo, eu obviamente vou ter um faturamento brutalmente maior do que alguém que só vende moda feminina casual e que não é profissional, que não tem todas as ferramentas e as estruturas ali que a gente vai colocando em prática, tá? Então você pode ser o melhor num nicho pequeno, tá? Isso é muito bacana. Eu tenho alunas que fazem só tiara, por exemplo, então o nicho delas é só acessórios e ainda nem faz brinco, pulseira, colar, bolsa, nada, só faz tiara. Extremamente nichado, bem pequenininho esse mercado, tá? Só que aí elas vão buscar ser as líderes, as melhores em tiara daquele tipo de negócio que elas estão trabalhando ali. No caso, tiara de metal, tiara de tecido, etc, de seda, tarará, que foi a proposta de valor do produto delas, tá? Então entendam que em todos os nichos tem extremas oportunidades aí muito interessantes de faturamento, tá? Agora o que eu tô falando aqui se você vai expandir, eu já tenho um negócio bem sucedido de moda feminina, vou abrir para o masculino, você talvez vai ter o mesmo trabalho na alimentação da comunicação, você vai ter que ter uma equipe aí comercial focada no público masculino, que vai falar de forma diferente, vai abordar de forma diferente, etc. Talvez até uma embalagem diferente, isso acontece com vários alunos meus, a gente olha uma embalagem que, a não ser que a mulher compre para o marido e ele falar, beleza, obrigada, não é um presente que você daria para um homem, não é algo que o homem entraria deliberadamente ali, ele falaria, eu vou naquela loja comprar um negócio para mim, que ele não se identifica com aquela embalagem. Então você vai ter um outro trabalho, muitas vezes custos similares, operacionais, para não necessariamente faturar o dobro, tá? Então se você vê que você tem uma oportunidade aí de faturar, sei lá, 20% a mais, então, vai que seja, não é um número absoluto, tá? Isso são, assim, quanto representa o mercado masculino no mundo, né, mais ou menos, enfim. E você pensa, porque eu quero faturar uns 20% a mais, a minha pergunta continua sendo, você já se certificou que você não consegue fazer 20% a mais no nicho que você está hoje, tá? Quem acompanhou na semana passada, que eu fiz o concurso, o hashtag tá na moda fazer o Brasil crescer, tá ainda no meu link do meu perfil, ali no Instagram, tá na minha fanpage, é uma playlist toda aí da votação do concurso Tá na moda fazer o Brasil crescer, que foram relatos inspiradores aí que, né, os meus alunos aqui do Moda de Sucesso Pro compartilharam com todos que estão aí sofrendo e tendo dificuldades esse ano de 2020, para vocês não perderem esperanças. E a maioria cresceu muito mais do que 20% em um mês, 6 semanas, só profissionalizando e organizando a gestão, né, dos negócios deles com a metodologia do Moda de Sucesso Pro. Sem precisar adicionar mais um nicho, sem precisar abrir outra loja, sem precisar abrir outro Instagram e contratar outra pessoa específica para esse nicho, tá? Então, isso é o primeiro ponto aqui que pra gente se alertar. Pô, as suas motivações para expandir para outro nicho, tá? Agora vamos dizer que você tenha, tá? E que seja bem validado, que acontece também. Eu tenho alunos que eu olho e falo, ó, faz sentido para você sim. Vamos continuar com o masculino e com o feminino juntos e tudo bem. Às vezes é um tipo de marca super democrática, que foca, que está nos depoimentos, inclusive, que tem os dois, que funcionam super bem. É um negócio de camiseta, de rock, da cultura do rock, etc. E que são, lógico, masculino e feminino. Alguns produtos são unissex, né, são agênero, mas tem alguns que são específicos, mas funcionam. Então, o que é o nicho dele? É o estilo de vida, tá? Então, sim, o casal vai junto comprar, ou eu uso uma camiseta de uma banda e meu namorado, meu marido usa de outra. Então, o foco é o estilo de vida do rock, das estampas, etc. Então, ali, se eu foco daí só no masculino, eu vou perder, que já é super nichado no estilo que ele está trabalhando ali, tá? Eu vou perder essas mulheres que querem comprar ali também, tá? Então ali me faz sentido. E a comunicação dele não é focada no homem ou na mulher, no estilo de vida do homem e da mulher, é focada na música.
Então, se uma criança gostar do Nirvana, por exemplo, ela pode entrar naquela loja, ela vai curtir pra caramba, tá? Tem instrumento lá e tal, tá? E ela vai comprar a camiseta do Nirvana dela lá. Se fosse pequenininha, ela consegue vestir. Entendem quando a gente fala da comunicação? Agora, um outro caso de uma aluna minha que está nesse processo de transição, eu já fiz até uma live junto com ela, talvez vocês tenham visto, faz alguns meses, acho que foi no final do primeiro semestre, que a Joana, da Joá Veste, no Mato Grosso, como que é o nome da cidade? Me fugiu. Uma cidade no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade bem pequenininha, e ela tinha uma loja que ela fazia masculino, feminino e tinha um pouquinho de infantil ainda, tá? E aí, a gente fazendo as análises do diagnóstico do Modo Sucesso Pro, a gente identificou que a margem dela era bem pior, o espaço dedicado, então a metragem que ela dedicava de loja, se a gente fosse pensar no aluguel que ela pagava no total, sei lá, vai pagar R$2.000 no aluguel como um todo, e mais de 40% da loja dela tinha que ter produto masculino para conseguir expor aquilo, mas não necessariamente mais de 40% do faturamento dela vinha de moda masculina, então ela estava perdendo venda do feminino para dar esse espaço para o masculino. A gente identificou que aquilo não fortalecia a marca dela, como acontece com a It Rocks, que é da Alana e do Rafael, que estão nos relatos ali, tá? Da marca de camisetas de rock, tá? Que ali agrega. Na dela não estava agregando, estava separando, estava dificultando. E principalmente quando veio daí a pandemia, né, com a comunicação online, muito mais complicado, tá? Porque eram roupas casuais, do dia a dia e tal. E quando a gente vai falar de conteúdo e comunicação pela internet e WhatsApp, etc., né? Aquilo fica muito mais confuso. Você não vai ter o foco que você precisa para se comunicar com os dois no mesmo Instagram. Então, uma hora eu tô falando, você é mulher que quer estar sempre elegante e tal, e que o público dela é uma mulher que trabalha, que sai de manhã cedo, tem que estar pronto o dia inteiro. Ela mesma fala, né? Uma advogada, uma corretora de imóveis, uma vendedora, etc, tal. E ela tem filho, é uma mulher um pouco mais madura e tal, ela precisa estar pronta ali. Então, quando eu vou fazer uma comunicação para essa mulher, é diferente da comunicação que eu vou fazer para um cara. Tá? Talvez não é a mesma vida que o homem que compra lá está vivendo. Então, a gente não vai engajar com ele. Isso hoje na internet é ouro. Para a gente converter e realmente ter uma conversa com as pessoas na internet é ouro. Tá? Vocês não estão aqui conversando comigo na internet? Porque de alguma forma a gente está tendo uma conversa que conecta eu com vocês e que não me conecta com um monte de outras pessoas que não tem negócio de moda, que, sei lá, que é médico, que enfim tem outra vida, não quer nem saber do que eu estou falando, não é verdade? Então essa conexão é super importante para a força da sua marca, que vai levar à fidelização, como a gente vai aprender na semana que vem no workshop, tá? Então, se esse é o seu caso, a gente já vai ter que começar a pensar nesses primeiros passos aí. Primeira coisa, avalie o espaço que está sendo dedicado para a sua venda, quantos por cento é, e se você só tem e-commerce, mesma coisa. Numa semana de feed do seu Instagram, quantos posts são masculinos, quantos são femininos. Mede o engajamento de cada um desses posts, mede a conversão de cada um desses posts, tá? O que está dando mais retorno para você? Está realmente agregando essa venda do outro nicho para você? E a gente tem o inverso também, tem negócios que são masculinos, tradicionalmente, tem uma força de marca muito boa, muito forte. Um exemplo disso é Richards, por exemplo, é uma marca importante aqui do Brasil, de um grupo grande que tem várias marcas juntas aí também. Né? A Richards masculina é bem maior, bem mais forte em faturamento do que a feminina, tá? Agregou o feminino porque já estamos aqui mesmo, né? E assim, o mercado feminino é maior, a gente já tem a loja, tal. Não é um fracasso para eles dentro daquela proporção que eles trabalham, tá? Já, eu acho que a VR, que é uma outra marca do grupo, eles não têm feminino, então foi uma escolha, não, deixa quieto. Tá? Então, vamos considerar se isso vai agregar ou não, se o investimento em tempo, em espaço, em marketing, em equipe de vendas, etc., está justificando o retorno que você está tendo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é analisar o espaço de venda que você tem, percentual. Pode ser aproximado mesmo. Então, na sua loja, você pode até pegar uma treina e medir. Minha loja tem X metros quadrados, e quantos metros aqui eu estou dedicando para a exposição do masculino e quantos eu estou dedicando para a exposição do feminino. Não tenho loja física, só tenho loja online. Mesma coisa. Quantas páginas e quantas páginas de produto você tem do feminino e do masculino? Porque para cada produto que você sobe lá, é tempo que você desprende, é energia que vai, às vezes anúncio que você tem que fazer, não é? Mesma coisa. Só vendo no Instagram, tá bom? Mesma coisa, tá? Quantos posts na semana você fez para feminino e quantos você fez para masculino,
tá? Como foi a conversão, o que é a conversão? Quantas pessoas ali que viram, você consegue ver isso no Instagram Business ali, no seu Analytics, quantas pessoas viram aquele post, quantas curtiram, etc, e quantas vendas você fez aquele produto. Tá? Ali você já vai começar a entender. Se 20%, sei lá, vamos parar de usar o 20% para vocês não ficarem com isso na cabeça, né? Vamos pensar, se 50%, tá, da minha exposição e dos meus posts foram para cada nicho, tá? Só que na venda, 70% veio do masculino e 30% veio do feminino, eu já sei que o masculino merece mais espaço. E às vezes é assim que vai fazendo essa migração gradativa para você focar só num nicho, tá? Ou você faz o quê? Você reduz um pouco o espaço do feminino, dá mais espaço para o masculino e fica equilibrado. Caso da Richards, tá? Se você for uma loja da Richards, o espaço feminino é um pouco menor, tá? E a venda também é proporcional assim. Deixa eu ver os comentários aqui. Pessoal perguntando se seria interessante e tal, ali o Fábio, é todo esse pensamento que a gente está conversando aqui, tá, Fábio? Se você sentir que a essência da sua marca é como lá da It Rocks, lá que eu citei dos meus alunos lá da empresa de camiseta de rock, que a essência vem daquilo, talvez sim, e aí a gente está falando mais de um negócio um pouco mais a gênero, onde você pode incluir fotos de homens usando seus produtos e tal, tem várias marcas autorais sustentáveis que têm esse foco e funciona super bem, tá? Agora, se você, a mesma coisa, vai fazer uma camisa especificamente de alfaiataria masculina, uma calça de alfaiataria masculina e tal, você vai ter que trazer homem suficiente para comprar esses produtos. Isso vai te dar mais trabalho, você tem que analisar se isso vai te dar um retorno suficiente, tá? O que eu acho do nicho de bordados? Bordados é um acabamento de produto, então ele é um detalhe de produto, ele é um detalhe de design. Se esse detalhe de design faz parte da essência do seu produto, seja masculino ou feminino, use. Se não faz, não use. Simples assim. Só com linha masculino e feminino, não abro a ideia para cair nas tendências de moda, mantenho linha clássica, sempre coleções diferentes. Isso. Então, assim, a essência do seu negócio é o linho. Só que também você vai ter que mostrar esses produtos de linho para homens e mulheres, né? Na mesma questão ali, tá bom? Depois que comecei a vender para homens, percebi que eles sentem falta de um lugar específico para eles, com roupas estilosas e diferenciadas. É verdade. E aí vem tudo isso que a gente está falando aqui. É o nicho, é a comunicação, é o estilo e o posicionamento. Um exemplo disso muito forte que a gente viu aí nos últimos anos, nos últimos 10 anos, principalmente para cá, ficou muito forte, isso foi aquela questão das barbearias, lembram? Que ainda é muito forte, né? Barbearias masculinas e tal. Então, o que é? É um salão de beleza para homem, tá? Ah, antes salão de beleza não atendia homem? Claro que atendia, né? Se o homem queria cortar o cabelo no salão que eu corto, ele pode ir, meu marido pode ir, e ele não quer ir. Ele vai na barbearia de homem, que ele acha legal, que chega lá, tem cerveja, tá passando futebol, tem sinuca, tem sei lá o que mais que tem lá, e fica todo mundo feliz lá, ele chega mais cedo pra ficar lá, tomando cerveja, jogando videogame, etc. Então, se ele vai no meu salão, não, tem um monte lá de mulher e de senhora e tá passando alguma coisa, um desfile de moda feminina na TV, e eles não se sentem confortáveis lá, né? Tem aquela questão da conversa com o próprio barbeiro e tal, né? Aí a gente já entra mais nessa questão das relações das pessoas, né? Então, enfim, meu marido virou amigo, o brother lá do tal do barbeiro dele lá, que é um cara que, enfim, né, é hétero, não que tenha alguma coisa, né, contra isso, mas eles têm uma conversa como se fosse um amigo. Que mesmo o meu marido sendo amigo do meu cabeleireiro, muito amigo, que eu sou muito amiga do meu cabeleireiro, e sabe que ele corta o cabelo super bem, ele prefere não ir nele, ele tem mais amizade lá com um outro cara. Isso é questão de estilo, né, e de comunicação. E é isso que vai acontecer com a loja de vocês. Então acho que isso ilustra muito bem essa questão do poder que a gente tem. Esses salões exclusivamente masculinos, eles conseguem fazer um ticket médio muito mais alto, ou seja, vender muito mais produtos para um homem, uma vez que ele está lá, que só tem homem lá dentro, ele fica muito mais confortável para fazer uma barba, para fazer uma depilação, para fazer uma pedicure, alguma coisa assim. Todos esses são serviços que são oferecidos em salões de mulher, que não é só de mulher, né? Os salões eram de todo mundo. Só que o homem fica com vergonha de ficar lá na pedicure com a mulher do lado e tal, aquela coisa toda. Então a barbearia veio para ensinar isso e para promover isso, mais uma forma de alimentar e gerar receita no mercado, né? Na verdade é mais um instrumento de marketing, né? Toda essa questão de
de nichos e até né, quanto mais a gente fala de nichos bem específicos, né, quanto mais a gente nicha, a gente está criando novos mercados, tá? Porque a gente consegue vender muito mais para as pessoas quando elas se sentem totalmente integradas num lugar que é delas, que elas se sentem à vontade. A gente falou disso na moda infantil também, tá? Na outra aula que a gente teve aqui, onde as crianças vão tender, você vai ter um ticket muito maior quando a criança quiser ir na sua loja, tá? Quando tiver brinquedo lá, quando ela gosta de tudo, tudo tem bichinho, tudo brilha, tudo pisca, tudo é divertido, e o adulto que ia comprar lá um tênis que a criança precisava, vê a criança abraçada numa mochila lá de jacaré e fala, tá bom, eu compro para você também. Tá? Isso não aconteceria se a gente estivesse numa loja de, assim, neutra, de porcelanato bege, né, focada num público mulher ou num público masculino e que tem também produtos infantis. A criança ia entrar lá e ia falar, quero ir embora, acho um saco, não tá passando desenho, tem um negócio para desenhar, não posso pegar em nada, não gosto de nada. Então é o mesmo processo, tá? Certo? Então vamos voltar aqui para as nossas considerações. Então, se você tem um negócio dos dois, comece primeiro a entender qual que é a representatividade de cada um no seu faturamento e a representatividade no esforço e na exposição. A gente falou do tamanho da exposição, pense também no investimento que você faz. Se você faz investimento em marketing, etc., quanto que está dando mais retorno, tá? Isso tem quem trabalha com vendas online tem que estar medindo sempre a conversão e o retorno sobre o investimento de cada campanha que você faz. Ali você já vai ter preto no branco se aquele nicho está funcionando para você ou não, tá? Aí vamos dizer que está funcionando. Como que você pode maximizar isso, tá? Pensando daí na comunicação. A minha orientação, que a não ser quando a essência do negócio é como lá as camisetas de rock, é como pode ser o seu caso do linho, não sei, tenho minhas dúvidas, tá? Então vamos considerar isso daí, tá? É que você trabalhe com 2 Instagrams até diferentes, tá? De forma que você vai se comunicar direto com um homem, você pode fazer anúncios na internet hoje exclusivamente para homens, para regiões específicas, para gostos, tá? E, enfim, afinidades, etc. Fica muito mais fácil você fazer anúncios daquele perfil do Instagram direto para homens do que do seu, que é genérico, que de repente um homem vai cair lá e vai falar, isso aqui não é para mim, e ele não vai seguir, não vai engajar, não vai conversar, não vai curtir, não vai comentar, não vai mandar direct. Porque ele vê que aquilo lá não é para ele, tá? Se você conseguir essa comunicação que é para ambos, então considere que isso tem que estar permeando absolutamente tudo que você faz, tá? Então você vai falar amiga ou amigo ou gente, tá? Então essas são peculiaridades aí do branding que falam da comunicação e do estilo que você vai falar, tá? Então isso é bem importante. Eu, por exemplo, me comunico com ambos. A gente tem homens e mulheres aqui online, olha lá, o Arthur, não vai ficar gravado, Arthur, eu avisei, ó, o Flávio também, a Juliana e tal, então eu tendo a não falar amiga, não é? Dificilmente vocês vão ver nos meus posts assim, você que está interessada em aprender sobre vestuário e tal, ou eu uso o arroba no final, você tem que fazer uma escolha, vou falar o pessoal, vocês, né, como um todo, porque eu me comunico com ambos, tá? Agora, se eu fosse falar só com mulheres, como algumas colegas minhas, que têm negócios que falam só com mulheres, elas vão tocar em assuntos que você só falaria com mulheres e com a linguagem que você falaria direto aí com uma amiga, com uma mana, né, e por aí vai, tá? Então, considere esses 2 pontos, tá? Então, vamos finalizar aqui pensando assim, qual que é a motivação inicial, tá? O que a gente falou aqui primeiramente. Entenda se você não consegue conquistar esse crescimento, etc., que você está buscando já com o seu nicho. Então, motivação para expandir para o masculino ou para o feminino. Tá? Depois, considere o serviço que você está fazendo. Tá? Se você tem tudo misturado lá, você não está sendo bom para nenhum dos dois. Tá? Então, é aquela síndrome do ser tudo para todas as pessoas. Você vai ser irrelevante para um monte de gente ou você quer ser super relevante para as pessoas certas. Tá? Então fica aqui esse ponto que não pode sair da cabeça de vocês, tá? Porque quanto mais relevante, ainda mais hoje, falando de marketing digital, mais você vai converter. Pensa no case das barbearias, quantos homens que nunca fizeram uma unha, uma pedicure, uma depilação, uma barba no barbeiro, no salão, e que agora fazem porque eles estão lá e eles se sentem acolhidos e pertencentes lá daquele espaço lá, né? Toda a comunicação é voltada para isso, né? Certo? Depois vamos medir
os esforços, tá? E a conversão, se está sendo proporcional, tá? O espaço físico que você tem, o tempo que você está desprendendo, investimento em marketing e anúncios, tá? Etc. Então, quanto está sendo investido em espaço, em energia, etc., em energia de trabalho, e qual que está sendo o retorno, certo? E aí, ajuste, se necessário, se você quiser manter os dois, tá? Pense no caso da Richards, por exemplo. Pense em outros casos que você pode fazer referência aí, que trabalham com masculino e feminino, tá? Qual que é o percentual que você vê na loja, geralmente dos profissionais, esse é o percentual também que está sendo trabalhado ali de retorno, né, das vendas, tá? E aí, finalmente, considere, tá, separar a sua comunicação, tá? Então, 2 Instagrams, né? Equipes de vendas diferentes. E aí você vai ter, essencialmente, 2 negócios, tá? É como se você tivesse aberto 2 marcas, 2 negócios, tá? Então, em lojas de departamento, como eu comecei a citar para vocês lá, e foi, né, minha escola, onde eu trabalhei por muitos anos, mais de uma década na Europa, em lojas de departamento, principalmente, tanto marcas, que tinham marca própria, quanto revendendo marcas de terceiro, etc. Então, a loja em si tinha um andar inteiro dedicado só para o homem, só para as crianças, só para as mulheres, etc, etc. E as equipes eram totalmente separadas. Então, eu jamais comprava para masculino e para feminino, porque eu vou trabalhar com fornecedores de masculino, eu vou pensar nas marcas que os homens querem, etc, etc, etc. Então, as equipes são focadas. Então, se você tem uma loja, lógico, talvez menor do que essas que eu estou citando aí, pense, então, quem está fazendo essas compras. Se é você, você vai ter que pôr um chapéu diferente. Não, agora eu vou comprar feminino, então vou pensar no universo dessas mulheres que compram comigo, tarará. Tá bom, terminei. Agora eu vou pensar no homem que compra comigo, tá? Eu vou trocar de chapéu, tirar o chapéu do feminino e pôr o chapéu do masculino. Agora eu tô pensando nesse homem que você jamais faz tudo junto. Porque você não entra na cabeça, nas motivações e nos sentimentos desse consumidor, tá? E aí vamos pensar nas equipes de vendas também, tá? A mesma vendedora vai atender os dois? Não deve funcionar assim. Se você pensar nos grandes lojas de departamento, são mais segmentados, tá? Mesmo uma loja como essa que eu citei, aí, né, da Richards, por exemplo, vocês vão ver que vão ter vendedores diferentes, tá? Para cada uma desses nichos. Então, considere isso também, a comunicação. E esses vendedores, não só na loja física, mas também atendendo, respondendo direct, etc., WhatsApp. Aí que fica interessante você separar, porque quem vai cuidar do Instagram e do WhatsApp do masculino vai ser a equipe de vendas do masculino. Vai ter uma conversa totalmente diferente com esse homem, que vai se sentir muito mais à vontade e mais acolhido lá, tá? Idem para a mulher, tá? Alguém citou aqui lingerie, né, e moda íntima, etc. É um nicho que eu trabalhei por muitos anos também. E existem muitas lojas que são multimarcas e que vão vender lá, vende roupa e tal, daí vende lupo, e daí, tô vendendo lupo mesmo, então já vou colocar uma cueca, aí vou pôr um infantil, vira aquele lojão de meia da família, né? Então, chegou lá dia dos namorados, ou aniversário de namoro, de casamento, eu quero comprar uma lingerie sensual, super, né, diferenciada e tal. Você acha que eu vou me sentir à vontade chegando pro tiozão lá da loja de meia, falando, você tem uma calcinha fio dental vermelha com cinta-liga, cheia de criança lá na loja? Você não fica à vontade, você não pede, você nem entra lá, tá? Então, talvez esse não é o seu foco. Agora, se você vai vender moda íntima feminina, quantas vendas você está perdendo por não ter um espaço onde você pode vender muito mais produtos para essa mulher? Você está limitando muito os produtos que você vende para essa mulher. Idem para esse homem, né? Então, você vai ter alguma coisa diferenciada lá e tal, vai uma cueca de balada, né? Eu já trabalhei no e-commerce, vou contar para vocês semana que vem no workshop, mas lá na Inglaterra, o figlies.com, a gente expandiu para a moda masculina. Mas a gente entendeu, né, então cuecas, etc. E a gente entendeu que quem ia comprar aquelas cuecas não eram os homens, eram as esposas. Porque é o que a gente chamava de compra da culpa, né, guilt shopping, assim. Então, eu gastei lá, sei lá, 300 libras em lingerie pra mim. Comprei um monte de sutiã, um monte de calcinha, um monte de camisola e tal. E aí, pra não me sentir mal, eu vou lá e compro umas cuecas pro meu marido, lá pro meu namorado e tal. E a gente também atendia muito bem o público gay, né? Então, tinham produtos, né, muito específicos, cuecas de seda, não essa samba canção
de seda que se fazia aí nos anos 90, de malha de seda, de marcas caríssimas, que toda a comunicação era toda feita para o público gay. E a gente fez páginas específicas para isso, era um produto que funcionava super bem pra gente, mas a gente não abordava, por exemplo, lá o marido, né? Então não vinha o marido da mulher que comprava lingerie comprar lá no nosso site. E a gente tinha chat que atendia as pessoas, etc., inclusive equipes distintas para atender esses consumidores, tá? Porque era um tipo de produto que só a gente vendia, que não se sentiam à vontade indo em loja de departamento, por mais que elas vendessem, ficava ali também meio misturado, né, na seção do masculino, com, né, homens héteros e etc. Então a gente tinha uma força muito grande nesse público aí, que foi identificado, tá? Então considere, se você, mas aí o online é diferente da loja física. Se você vai expandir para mais nichos, se você não vai eliminar muita gente que iria comprar lá, tá? Como esse caso da lingerie, que é o mais clássico. Você vai ter resistência de algumas pessoas estarem lá. E a criança também, o exemplo que eu dei da criança. A criança, o que ela prefere? Entrar na Puquê, comprar meia para ela, que é tudo de bicho, tudo colorido e tal. Ou na loja genericona lá, que a mãe leva, que tem meia pro pai, para ela, para todo mundo, que é tudo branco, é tudo sem graça, né? Ela não pode pegar em nada, não pode desenhar em nada, tá? Então pensem nesses aspectos aí, tá? Então se você for manter, você vai ter que ter na tua cabeça que você vai ter 2 negócios diferentes, tá? Podem ser, como qualquer segundo negócio que você vai ter, você pode ter uma oportunidade de dobrar os seus faturamentos, o seu lucro, etc., mas você vai trabalhar com 2 negócios. E isso é, finalmente, uma excelente recomendação quando você chega num patamar que você realmente já explorou todas as oportunidades que você pode dentro do seu nicho, né? De repente você já está no mercado feminino há mais de 20 anos, você já tem, sei lá, 10 lojas de moda feminina, você já não quer mais outra, fala, agora eu vou pro ramo do masculino, mas você vai abrir um outro negócio, tá? Certo, gente? Deixa eu ver o que mais que vocês estão comentando aqui. Percentual de marketing, quantas grandes marcas costumam demandar? Totalmente depende. Muito, muito, muito. Depende do quanto que é retorno em venda, quanto tem de orçamento, não tem um número fixo, não. Tá? A Bianca falou, ótima colocação, onde erro, deixo de postar e minha procura de conhecimento é a melhor forma de divulgar, isso mesmo. Olha lá, a Gisele, vendo lingerie, mas eu gostaria de colocar pelo menos cueca, seria legal. Pensa nisso, né? Pensa, se for vender para homens vão entrar nessa loja, será que você não vai eliminar algumas mulheres que não vão se sentir confortáveis lá? Ou você quer vender as cuecas que nem eu fazia, né? Para a mulher comprar para o marido? Pode ser também, né? Mas, enfim, a comunicação, mesmo para essa mulher, quando ela está pensando no homem, muitas vezes ela acha mais bacana ir numa loja de homem que ela entra, ela fala, esse aqui é o universo masculino, poxa, que legal, né? Olha lá, a Ângela falando, faço mãe e filha, algumas peças, você acha que eu devo fazer 2 no Instagram? Do mãe e filha, não, porque o mãe e filha, a essência é que é mãe e filha, né? Então tem que pensar sempre quem que vai comprar, né? Geralmente vai ser o adulto, né? A mãe que vai comprar. E vai comprar para uma criança, já sabendo que é uma criança que quer usar roupas similares com a mãe. Então a essência do negócio é igual o negócio lá da camiseta de rock. É a música, é a banda, são os instrumentos, todo esse lifestyle, esse estilo de vida do rock, que homens e mulheres compram da mesma forma ali no mesmo espaço, sem ter um constrangimento, porque esse estilo de vida é junto, né? E mãe e filha também eu diria que é junto, tá? Então não separaria não. Até porque se você separa, você não necessariamente relaciona que a blusa que está nesse Instagram tem a pequenininha ali pro, né? Você vai, a tua solução é botar o produto de criança e de adulta juntos. E aí você elimina essa solução, né? Quando você separa, você dá 2 trabalhos para a pessoa, tá? Então, no seu caso, não, Ângela, tá? Ok. A Camila falou, minha marca nasceu para ser a gênero, mas desde o começo sempre pendeu para o feminino e não tem jeito. É um desafio um pouco maior, né? Mas, enfim, depende muito da comunicação e dos produtos, né? Então, o produto tem que ser a gênero mesmo, né? E se ele vai atender um homem que compra um produto a gênero, ele também é um consumidor diferente do homem que não compra algo que não seja exclusivamente de homem, né? Então essa comunicação tem que atingir ele bem no coração mesmo para que você consiga se conectar com esse homem que está disposto a comprar esses produtos aí também, tá bom? Certo, gente? Então é isso. Essas são as vantagens, né? E os segredos aí, né? Para você realmente conquistar sucesso aí e lucratividade nos nichos de feminino e de masculino. Agora,
Vamos lá para o nosso Instagram, para o meu Instagram, @AndressaRandoFavorito. Vou postar lá a nossa sacada final aqui, então, para resumir, que é atender tudo para todos nem sempre é o caminho para vender mais. Como a gente falou no começo, você escolhe ser irrelevante para muitos ou extremamente relevante para os clientes certos. Isso não te impede de trabalhar com masculino e feminino, tá? Só seja extremamente relevante para o homem, extremamente relevante para a mulher. E talvez isso demande, né, 2 trabalhos, de 2 empresas, de 2 marcas, etc. Tá bom?